Refinanciamento, desconto direto na folha de pagamento, sem consulta ao SPC ou Serasa. Contratos novos acima de R$5.000, a primeira parcela é por nossa conta. Você aposentado e pensionista do INSS, servidor federal e do Exército, venha para a Confiança Soluções Financeiras fazer empréstimos consignados. Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas. Aos sábados até o meio-dia. Ligue e solicite uma visita a domicílio pelos fones 559-9910-2501 ou 559-9910-2500. Confiança Soluções Financeiras em Palmeira das Missões, na Avenida Independência 916, anexo à loja Estilo Modas, em frente ao posto do Valdir. Você está convidado para ouvir todas as sextas-feiras, às 10h45, o programa Fato Público, pela Rádio Palmeira M740. No ar há 10 anos, documentando o desenvolvimento dos municípios da Grande Palmeira. Na pauta, entrevistas, opiniões, debates com personalidades que se destacam no cenário político, social, econômico e empresarial. Sintonize Rádio Palmeira M, sexta, às 10h45 e acompanhe o programa Fato Público. A apresentação Fábio Pazini. Oferecimento Clínica Médica Suzano, em Lajeado do Bugre e na Policlínica Central. Telefones 3742-3238 ou 984594338. MW Comércio de Purificadores Top Life. Venda e assistência técnica para a região das Missões e Alto Uruguai. Agora em Palmeira das Missões, na Rio Branco, 864 Centro. Ou ligue e agende uma visita com os consultores. Fones 0800-643-4546, 3742-2754 ou 549-9950-6088. Loja Ponto Útil, Rede Casa e Construção, Lajeado do Bugre e São Pedro das Missões. Fone 98415-3848. Sicredi Grande Palmeira, telefone 3742-3799. Conta Bilbras, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria, telefone 3742-3411. Crédito fácil, empréstimo rápido, fácil e com as menores taxas. Fone 3742-1885, Calçadão de Palmeira. Uninterpolo de Palmeira das Missões, próximo ao cartório eleitoral. Telefone 3742-8080. Em 5 segundos, entra no ar o programa Fato Público. Fábio Pazini estará contigo nos próximos 75 minutos para levar entrevistas, opiniões, debates, informações dos municípios da grande região de Palmeira. Na pauta, personalidades que se destacam no cenário político, social, econômico e empresarial. Fato Público, há 10 anos documentando o desenvolvimento dos municípios da grande região de Palmeira. Alô você, estamos chegando, mais uma edição do nosso Fato Público, agora 10 horas e 48 minutos, 10 horas e 54 minutos, vamos até o meio-dia, destacando as informações dos municípios da região de Palmeira das Missões, nos seus 10 anos de edição do Fato Público, projeto esse que nós iniciamos lá em março de 2009. E aonde quer que você esteja, o nosso agradecimento, a saudação a cada um de vocês que nos honram com a sua audiência, com a sua paciência. Em edição do dia 15, metade do mês de março, número 11, a nossa pauta, num total de 483 edições. Fato Público, falando em nome da Crédito Fácil 3411, aqui no Calçadão, aqui
próximo ao Salão Paroquial Palmeira das Missões. Uninter Centro Universitário 8080, próximo ao cartório eleitoral. Loja Pontútil, tudo para a sua família, rede, casa e construção, Lajeado e também em São Pedro. O telefone é o 98415 3848. Crédito fácil, empréstimos rápidos, aqui no Calçadão Palmeira das Missões, 1885. Clínica médica do Dr. Onazo Suzano, clínico geral que atende em Lajeado e também aqui na Policlínica Central. O telefone é o 3238 ou o 984594338. Sicredi, Grande Palmeira, gente que coopera, cresce. Top Life, purificadores de água, revendedor autorizado e assistência técnica da marca Top Life. Também assistência técnica dos purificadores de água Europa. Palmeira das Missões, telefone é o 2754. Ou você fala com o Adriano no telefone 5499 54 99950 6088. 54 99950 6088. Marque uma agenda que o Adriano vai até a sua casa e demonstra todos os produtos da Top Life. Também na parceria, o Dr. Tiago Batistella, advogado que está aqui em Palmeira das Missões, edifício Acaipe, com o seu escritório, atuando em toda a região, em todo o estado, hein? Tiago Batistella. Telefone é o 559-9946-2733. 99946-2733. Também na parceria, Jornal A Madrugada, aqui de Palmeira, jornal Folha da Produção, lá de Constantina, e também o jornal Expressão Regional, aqui de Palmeira das Missões. Na mesa de áudio, Christian dando suporte técnico, agora com a voz padrão do Fato Público, a nossa vinhetagem de 10 anos do Fato Público, atualizando e sem dúvida deixando aí a sonora melhor para você acompanhar o espaço Fato Público. Também na parceria Camponesa, lá de São Pedro, 97.9, de Vanguarda FM, 98.7 de São José, e também a Rádio da Várzea, 98.9 de Sagrada Família. Você acompanhando o Fato Público AM 740 ou pela radiopalmeira.com.br ou com som e imagem no facebook.com/fabio.camargo Pazini. Na pauta de hoje, nós estaremos logo mais aqui já com o Dr. Tiago Batistella, com a sua participação semanal e também com a sua participação mensal, ao vivo, logo mais aqui, dando informações sobre as questões relacionadas ao julgamento aí do caso Bernardo. Realmente um crime, trazendo as suas nuances, as suas questões, aí como que funciona, tudo isso aqui no Fato Público. Caso Bernardo, já faz 5 anos e o julgamento está acontecendo na cidade de Três Passos. Também nós vamos estar trazendo a fala sonora com Elvis Rosseto, presidente da Sicredi, que na semana passada nós não conseguimos rodar por questões de tempo. Ele vai estar então eu vou estar colocando no ar esta sonora, essa entrevista referente às assembleias de núcleo que estão e que aconteceram durante essas últimas semanas e termina no dia 21 com a Assembleia Geral na próxima semana. Semana passada eu estive recebendo o prefeito Edinaldo Rúpulo Rosseto e ele destacava a programação alusiva aos 27 anos de emancipação do município. Dia 16, a partir de amanhã até 20, a programação especial realizada pelo Poder Público, em parceria também com a Câmara de Vereadores e demais entidades e o comércio local que estão promovendo
este belíssimo evento, hein? São 5 dias de programação, começa amanhã, dia 16, e vai até dia 19, quando termina, então, oficialmente no dia 20, quando o município completa 27 anos de emancipação. Tem a Liquida Novo Barreiro, por isso que eu destaquei a parceria do comércio, amanhã e sábado, tudo isso no ginásio do Clube Guarani, à margens da RS 569, em Novo Barreiro. Eu vou estar recapitulando aqui uma fala do prefeito Edinaldo, destacando a programação alusiva ao evento. 11h01, hein? Na semana passada, já foi destaque na semana retrasada, a entrevista com o prefeito Carlos e também com o Daltro Zanon, que estão organizando através do CTG Tropeiro das Missões e também a Prefeitura Municipal de Boa Vista das Missões, quando estava tudo organizado para acontecer no final de semana, dia 8 a dia 10, o rodeio crioulo em alusão, então, aos 27 anos do município. Por questões aí de chuva, chovia muito na manhã, ele foi adiado, mas quis o destino que sábado e domingo o sol, pelo menos, deu algumas caras e não houve chuva. Mas assim mesmo foi adiado, então, o evento. Vamos colocar no ar, Christian, a sonora com o patrão, quando ele anunciava, então, o cancelamento do evento. Se eu não me engano, é a primeira sonora, a sonora A. Vamos ouvir. A B, então. Adiado o rodeio de Boa Vista, moçada. Para quem tá pensando em vir aí, fica para 12 a 14 de abril. Tá bueno? Um abraço. É isso aí, o Daltro Zanon, então, 12 a 14 do mês de abril, o rodeio crioulo no município de Boa Vista. Então, a programação continua a mesma. Antes de nós rodar, então, a sonora que eu fiquei também devendo na semana passada, a sonora com o Tiago Batistella, logo mais ele vai estar aqui conosco, eu quero destacar também que o município de Sagrada Família está realizando um evento, hein? Desde já o Poder Público convida aí todos os munícipes para a comemoração do aniversário de Sagrada Família. O evento acontece dia 23, sábado da semana que vem, no Salão da Comunidade da Linha Gramado, hein? Com jogos rurais, a partir das 8, abertura oficial, 8h30, às 9h30, então, o início dos jogos rurais, ao meio-dia, almoço e depois continuidade dos jogos rurais, hein? E por fim, lá por volta das 4 horas, tem musical, hein? Vai estar animando os que estiverem participando desta programação, hein? O Poder Público destaca, hein, que haverá transporte para todas as linhas do município de Sagrada Família. E também o almoço, hein, é gratuito, hein, ao meio-dia, ao almoço comunitário, mas, por gentileza, levar prato e talheres. Salão da Comunidade da Linha Gramado, este almoço, esses jogos rurais, alusivos, então, aos 27 anos do município de Sagrada Família. Por falar em Sagrada Família, a princípio, na semana que vem, na próxima pauta do Fato Público, dia 22, nós estaremos recebendo aqui o prefeito Marcos Nascimento para destacar, então, os 27 anos de emancipação do município. Vamos rodar, então, na sequência, a sonora com o Tiago Batistella, as informações aqui alusivas, abrindo, então, a temporada 2019 com as informações do Dr. Tiago Batistella. Depois, na sequência, aí vai estar aqui ao vivo conosco. Fique ligado, hein? Começa agora, no programa Fato Público, a participação do advogado Dr. Tiago Batistella, especializado com grande atuação nas áreas de direito civil, direito de família e sucessões, direito previdenciário, empresarial e do agronegócio.
dando publicidade aos principais temas jurídicos do nosso dia a dia. Informações, dicas, notícias, com linguagem simples, fácil e direta para que toda a população tenha conhecimento dos seus direitos. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os amigos ouvintes do programa Fato Público. Estamos iniciando a nossa participação aqui no programa nesse ano de 2019, dando continuidade ao nosso trabalho lá de 2018, trazendo muita informação jurídica, novidades, direitos e informações corriqueiras do nosso dia a dia, que pode auxiliar muito você, ouvinte, e a toda a população em busca daquilo que é mais precioso, daquilo que é de direito de todos. Então, vamos iniciar essa nossa participação agora do mês de março, tratando sobre um assunto muito polêmico e está em todas as rodas de conversa, que é sobre a nossa chamada reforma da Previdência. Nós vamos dividir em 2 blocos. Nessa semana, vamos tratar de 4 perguntas e respostas sobre a reforma da Previdência que pode afetar você. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Quem já tem direito de se aposentar será afetado? Resposta: não. Quem já por idade tem direito garantido de se aposentar pelas regras atuais, mesmo depois que a reforma for transformada em lei. Nada muda nesse caso. Para quem já pode se aposentar por tempo de contribuição no setor privado, o cálculo do valor do benefício será feito pelo fator previdenciário, que leva em conta a questão da idade e o tempo de contribuição. Segunda pergunta: já posso me aposentar, mas ainda não cheguei à regra dos 96 pontos para ter o benefício integral. Vou perder essa chance? Resposta: sim. A antiga fórmula 85-95, neste ano foi ampliada para 86-96. Ela será extinta assim que a nova reforma da Previdência for aprovada. Quem já tiver condições de se aposentar pelo sistema atual manterá esse direito, mas o cálculo do benefício será sempre utilizando-se o fator previdenciário. Isso quer dizer que quem se aposentar mais cedo vai acabar tendo um redutor do valor do benefício para os mais novos. Vamos para a terceira pergunta. A idade mínima vai valer para todo mundo? Resposta: a proposta do governo é que não exista mais aposentadoria sem idade mínima, a não ser em casos especiais de deficiência ou incapacidade para o trabalho. A idade mínima proposta para a maioria dos trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado, é de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Se a reforma for aprovada sem mudanças, essa idade passa a valer para novos trabalhadores e para os que entrarem há pouco tempo no mercado de trabalho. Quem já está contribuindo há mais tempo ou já está perto de se aposentar pelas regras atuais, pode conseguir se aposentar antes dos 65 para homens e dos 62 para as mulheres, se reunir as condições para as regras de transição. Essa foi a participação do advogado Dr. Tiago Batistella. Acompanhe dicas e informações jurídicas através dos seus canais nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Tiago Batistella Advogado. E visite nosso site www.tiagobatistella.advogado.br. Maiores informações: fone e WhatsApp 55 999 46 87 33. Dr. Tiago Batistella, membro do Grupo Batistella e Batistella Advogados Associados, com atuação em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quer ouvir essas e outras entrevistas? Acesse fatopublico.com.br ou facebook.com/fabio.camargo Pazini.
Legal, hein? 10 anos no ar, e aí nós ouvimos a sonora que eu fiquei devendo na semana passada, retomando então as informações na área jurídica com o doutor Tiago Batistella, com o seu escritório aqui no edifício Acaipe, Palmeira das Missões. E por que não, quando nós estreamos nessa nova parceria, receber? Sim, ele já está aqui conosco mais uma vez, destacando essa nossa parceria, esse nosso vínculo de estar levando a você, ouvinte, aonde quer que você esteja, durante as pautas do Fato Público, algumas informações pertinentes às áreas jurídicas, que sem dúvida, como se diz na medicina, a prevenção é o melhor remédio, e na jurídica não deixa de ser também esta digamos, preocupação relevante, hein, doutor Tiago? Seja bem-vindo aqui no Fato Público, acompanhado hoje pela sua filhinha, hein? Com som e imagem, você que acompanha o nosso Facebook. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Fato Público. Hoje estamos participando aí novamente do programa para trazer algumas informações relacionadas às questões jurídicas e principalmente a que está hoje nos holofotes da grande mídia, né? Nós acompanhando as redes sociais, né? As pessoas plugadas no julgamento desse caso aqui, que chocou lá em 2014, né? Todo o nosso estado, e principalmente a região, né? Porque é um caso aqui que próximo aqui a Frederico, nossa cidade vizinha, né? Envolvendo até pessoas que conhecem, né? A família, conheciam até, inclusive eu tenho pessoas que nós conversávamos na época que conheciam o Bernardo, né? Tinha uma relação por questões de igreja, enfim, até ele frequentava algumas igrejas aqui em Palmeira das Missões. E agora esse julgamento, hein? Que realmente é um fato que marca aí essa semana, nesse caso do julgamento do Bernardo. E aí o doutor vai explicar alguns aspectos, algumas questões criminais de como que funciona, hein, esse julgamento. E aí eu começo te perguntando, como que a vossa pessoa tem analisado, né, no decorrer desse julgamento, esse caso específico que foi de uma vítima, ainda mais criança, né, envolvendo então o jovem Bernardo, na época com 11 anos. Bom, esse julgamento é uma verdadeira batalha judicial. Já se passaram 5 anos e hoje, essa semana, a gente conseguiu se chegar à fase do plenário, do julgamento do Tribunal do Júri, onde 7 pessoas irão votar no final pela condenação ou não dos acusados. São 4 envolvidos. São, né? 4 envolvidos. Todos eles estão presos até o momento. Então esses 5 anos estão encarcerados. No caso de condenação, depois vai ser descontado isso na pena. Ah, entendi. O grande fato novo que tem nesse julgamento, além de toda a repercussão nacional que teve, exato, é a transmissão em tempo real, tanto pelo YouTube, como também pelo próprio Tribunal de Justiça, de ter oferecido essa ferramenta online. Isso não é comum, então? Não é comum. Esse é o primeiro julgamento no Brasil. O primeiro julgamento? Primeiro julgamento no Brasil sendo transmitido em tempo real, tanto pela rede social YouTube, como também pelo canal G1, que qualquer pessoa pode ter acesso à transmissão do julgamento e acompanhar todo ele em tempo real. E o que motivou então a fazer essa publicidade? Foi o caso específico, a comoção, ou alguma coisa, algum artifício legal que não possibilitava então os demais casos também ser colocado e transmitido ao vivo? Um dos grandes motivos que chegou a essa questão de definirem a transmissão é não só pela questão da comoção, mas também pelo o nível de acesso à informação que as pessoas também querem sobre esse caso. Então, assim, o Tribunal de Justiça, e é lógico também com a autorização judicial, chegaram a um consenso que é muito importante em casos de grande repercussão nacional, que as pessoas querem saber informação, querem saber como é que vai ser o desfecho do caso, e até também para valorizar o acesso à informação do conteúdo do que está sendo discutido. Porque muitas vezes
os casos midiáticos que são levados à grande mídia ficam restritos a algumas informações, 30 segundos que o delegado fala, 30 segundos que um promotor fala, 20 segundos que um advogado de defesa fala, e fica muito restrito a questão do acesso do conteúdo, do que está sendo discutido, quais são os fatos, quais são as versões, qual é a tese de acusação, qual é a tese de defesa. Então, essa divulgação em nível nacional, para as pessoas terem acesso a esse tipo, ao conhecimento de como que é o Tribunal do Júri, em especial esse caso, o caso Bernardo, eu acho que está sendo muito rico, porque as pessoas estão verificando que tudo deve ser analisado de acordo com a questão de provas, de acordo com uma tese fundamentada. Nada pode ser julgado ou definido uma condenação simplesmente por suposições. É muito importante a necessidade de existir o debate. Um dos casos que também chamou a atenção foi da família de São Paulo, o caso da menina e também do namorado que acabou assassinando o pai e a mãe, Nardoni. Beleza, Christian? O caso Nardoni. E na época eu lembro que a cobertura que você tinha da informação era após encerrado as sessões, né, os advogados davam as entrevistas e fazia-se então um esboço, né, um rascunho. Eu percebo que, se eu não me engano, as sessões, os julgamentos no sistema americano se detalha muito com desenhos, né, com rabiscos, né, que é passado depois para a mídia de como que aonde que sentou o réu, como que foi o advogado, enfim. E agora tendo essa transparência, né, o primeiro julgamento, então, transmitido, televisionado via rede social. Tu destacou que é importante. Na sua análise, então, é um caminho a seguir? Outros julgamentos vão acontecer de ter essa publicidade? Provavelmente um próximo que vai ter também essa questão dessa divulgação ampla também vai ser o julgamento, se caso for a júri, da Boate Kiss. Da Boate Kiss. Que é de uma grande repercussão nacional. Todo mundo tem curiosidade, quer saber como é que vai ser o desfecho desse caso. Então, é muito importante a questão da divulgação. As pessoas terem acesso ao que vai ser debatido lá, a quais as provas que foram coletadas para a questão do processo e tudo mais, e isso vai ser muito, muito importante do ponto de vista de divulgação, acesso às pessoas à informação. Provavelmente, então, não muito tempo, podemos também, claro que tomara que não aconteça nenhuma tragédia aqui na nossa cidade, na nossa região, mas a comarca, o Tribunal do Júri aqui de Palmeira das Missões, né, pode acontecer também de ter, possibilitar logo mais, em um determinado julgamento de algum crime, também a comunidade acompanhar em tempo real. Mas claro, isso é muito importante. E até assim, Fábio, eu trouxe algumas informações de alguns outros casos assim, que foram destacados na mídia e nacional e tiveram uma repercussão muito grande. Tu falaste da questão do caso Nardoni, tá? O caso da Isabela Nardoni, que aconteceu lá em 2008, certo? No caso, na época lá, o Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos de prisão e a Carolina foi condenada a 26 anos. Eu estava confundindo aqui, agora me lembrou, a questão do pai e da mãe é da família Richthofen. Richthofen. Né? Esse acontecimento da família Richthofen aconteceu em 2002. Exato. Onde teve todo o estarrecimento nacional, justamente porque a própria filha, com o seu namorado e por seu cunhado, o tal de Daniel e o Christian Cravinhos, que na época foram intitulados como os irmãos Cravinhos, eles organizaram a execução do pai e da mãe para tentar um fim neles, para querer usufruir depois da questão da herança. Na época, a Suzana e o Daniel, que era o seu namorado, eles foram condenados a 39 anos de prisão, e o irmão que auxiliou foi condenado a 38 anos de prisão. A grande questão e a repercussão que teve nesse caso aqui foi a forma como aconteceu
o evento fatídico lá, que mataram o pai e a mãe, nesse caso Richthofen, amarretadas, né, impossibilitando qualquer tipo de defesa. Então isso teve bastante repercussão. Depois a gente teve outros casos também, como o caso do maníaco do parque, em São Paulo, que o julgamento só foi acontecer, os fatos aconteceram em meados de 1998 e o julgamento só foi acontecer em 2002. Ele foi condenado a 121 anos de prisão. Vamos lembrando que o maníaco do parque se suicidou na prisão. Depois nós temos um outro caso que aconteceu, mais recente também, em 2008, que foi o caso Eloá. Daquele sequestro lá em São Paulo, que a polícia teve que invadir o apartamento e que ele acabou disparando na menina Eloá e na outra amiga dela que estava junto. Era o autor dos crimes, era o seu ex-namorado, o Lindenberg Alves. E no caso ele foi condenado a 98 anos de prisão por esse crime que lhe aconteceu. Depois nós temos outros de repercussão nacional também. Teve aquele caso lá em Brasília, lá que os meninos colocaram fogo num índio, lá em 1997. Lá. Ambos, os 4 elementos que participaram disso tudo, eles foram condenados a 14 anos de prisão por homicídio qualificado. É lógico, como se já se passou um bom tempo, já devem estar, inclusive, em liberdade. Mas esses são alguns casos que aconteceram de repercussão nacional. Essa repercussão nacional, agora pensando comigo, ela se dá porque, claro, todos os casos aqui são casos, né, estarrecedores, mas nós temos exemplos de casos que aconteceram aqui em nossos municípios. Eu cito o município de São Pedro das Missões. Mas por que não deu tanta repercussão? Porque nós somos do interior, a grande mídia não tem esse foco, porque são famílias, digamos, pobres. Como que você analisa essa repercussão midiática? Existem vários fatores que a gente deve abordar, mas não de forma específica, de forma geral. Muitas vezes a questão da própria investigação tem lá na figura do delegado, que gosta de imprensa, gosta de jornal, rádio, TV, e acaba divulgando algumas informações, a própria questão do Ministério Público, mas eu falo isso com muito respeito a essas autoridades, porque são casos isolados, são exceções que gostam de dar manchete, gostam de dar vitrine a essas desgraças que acontecem com a vida alheia das pessoas. É lógico que quando se trata de um crime onde envolve criança, pessoas vulneráveis, idosos e tudo mais, há um clamor popular muito maior. As pessoas se sentem indignadas, querem justiça a qualquer custo. Fazendo uma comparação, diferente de um crime de bar, né? Diferente de um crime isolado lá num bairro da cidade que acontece de forma banal, um tiro, uma facada. Só que são vidas, independentemente de como foi, são vidas, né? E tu sabe que em todo esse procedimento aí, na questão que acontece no crime, eu gosto sempre de esclarecer de como que funciona um pouco todo esse procedimento, desde... Pois era a próxima pergunta, poderia responder ela tranquilo, que depois nós temos uma sonora com o Elvis, referente a isso, doutor, né? Explicar um pouquinho como que são essas questões aí que envolvem as áreas criminais, para o ouvinte entender um pouco o trâmite, né, de como que o processo criminal se inicia e encerra. Bom, nessa questão do processo criminal, eu gosto sempre de tentar explicar para as pessoas, e não precisa ser advogado, não precisa ser juiz, promotor ou delegado para entender. Tá? O processo criminal, ele tem algumas etapas. Primeiro é um inquérito policial, depois é a ação do Ministério Público, e daí depois nós vamos ter um processo criminal de fato. Então, assim, a primeira coisa, quando acontece um homicídio, algum crime grave, o que vai ser feito? A Polícia Civil vai fazer a investigação, vai coletar provas, vai ouvir testemunhas, e ao final desse procedimento, o delegado vai fazer um relatório, dizendo que existem indícios dessa pessoa ter cometido tal crime. Quando acontece todo esse procedimento e chega nessa etapa, não quer dizer que a pessoa praticou aquele crime.
Digamos que o inquérito policial, lá na polícia, ele é um procedimento administrativo do Estado que vai ir atrás da colheita de provas. Tanto testemunhal, perícia, levantamento, reconstituição do crime. Depois que o delegado faz esse relatório, ele encaminha o relatório para o Ministério Público, que é uma outra instituição, e o Ministério Público vai analisar o relatório do delegado, vai analisar todas as provas que foram coletadas, os depoimentos, e aí sim o Ministério Público vai ser o autor da ação judicial. Ele que vai ingressar contra o processo contra o autor do homicídio ou de qualquer outro crime grave, que a lei defina que seja a competência do Ministério Público ingressar com a ação. Esse pedido, esse ingresso dessa ação judicial vai para a mesa do juiz e o juiz vai dar um despacho. Aceito a denúncia, que é a chamada denúncia, e daí sim nós vamos ter a citação do réu e a partir daí ele vai fazer a sua defesa, vai apresentar suas testemunhas de defesa, vão ser marcadas audiências onde vão ser arroladas as testemunhas tanto de acusação como defesa e vai ter o procedimento do processo, da questão da análise das provas e tudo mais, e ao final uma sentença. No caso de homicídio, infanticídio, aborto, esses casos eles vão a tribunal a júri. E mais com alguns casos que existem algumas exceções. Não são todos os casos que vão a júri popular. Exemplo, o latrocínio é o roubo seguido de morte. Embora tenha uma pessoa que tenha sido morta violentamente ali, ele não vai a júri, porque é da natureza desse crime ser julgado pelo processo comum criminal. Um acidente de trânsito? Também não vai a júri. Então, assim, é diferente do filme que a gente assiste lá, feito lá nos Estados Unidos, que existem lá, a legislação estabelece que outros determinados crimes, e inclusive questões de natureza civil, vão a ser discutidos no tribunal do júri. É diferente aqui no Brasil. A nossa legislação, o nosso sistema processual penal, ele tipifica que alguns crimes vão ao tribunal do júri. Esses que eu falei. O homicídio, instigação ao auxílio ao suicídio, o infanticídio, o aborto provocado pela gestante com o seu consentimento. Esses casos tipificados, eles vão ao tribunal do júri. E lógico, como eu estava falando, tem a questão do inquérito policial, que é a parte administrativa, depois o Ministério Público ingressa com a ação judicial, e nesses casos que vão ao tribunal do júri, depois de feita a defesa do réu, depois de ouvida todas as testemunhas de acusação e defesa, analisado todos os pontos sobre questão de perícia técnica, o juiz vai dar uma sentença. E essa sentença é chamada sentença de pronúncia. O juiz vai se manifestar que se há todo o conteúdo probatório para ir a júri ou não. Caso vá a júri, é o que está acontecendo hoje no caso Bernardo. Caso o juiz entenda que não existe o conteúdo probatório, que é outro crime que foi praticado de menor qualificação, inclusive da questão da pena, aí vai ser julgado conforme aquele crime. É lógico que quando acontece esse momento em que o juiz vai dar a sentença de pronúncia, ele pronunciando pela posição de ir ao tribunal do júri, a defesa vai ter o seu direito de recorrer à segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do nosso Estado, para que não vá a júri. Depois de confirmado esse caso, se vai ou não a júri, em caso de ir a júri popular, a defesa ainda tem, nesse caso, principalmente, é o que demorou para acontecer o julgamento, porque estava sendo discutido se o julgamento deveria acontecer em 3 Passos ou em outra cidade, ou principalmente, em especial, em Porto Alegre, devido a todo o clamor popular. Existe previsão legal para isso. Por isso que a defesa também estava discutindo essa questão, se o júri ia acontecer em 3 Passos, porque existia uma comoção popular lá, e isso influenciaria diretamente na questão de uma pré-concepção, numa condenação prévia já, pré-estabelecida dos jurados,
e a defesa queria levar esse julgamento lá para Porto Alegre, porque lá em Porto Alegre iam ser sorteados alguns jurados e que provavelmente algum nem ia saber onde é que ficava Três Passos. Exato. E daí ia ter toda aquela discussão, todo o debate do tribunal do júri ali e ficaria muito mais fácil para a defesa convencer os jurados que são de uma outra cidade, que não conhece toda a emoção e a repercussão que teve no local, e isso propiciaria para a defesa a questão de uma possível absolvição. São 7 jurados. São 7 jurados. Nesse caso, o Bernardo, são 5 homens e 2 mulheres. 2 mulheres. Eles que vão... Para ser condenado, como é que é proporcional como é que é definido a questão dos anos de prisão? Já está definido na Constituição, ou se dá 5-2 ou 4-3, vai diminuindo? Como que fica essa questão? São vários quesitos que são votados. Não é somente uma votação única. Condenado, que vai dizer, condenado ou absolvido. Entendi. Tá? Então, assim, são vários quesitos. Dentre eles, se ele cometeu o crime ou não. Aí se vota. É votado isso aí. Depois são votadas também a questão das qualificadoras. Do ponto de vista se foi por motivo torpe, se a confissão vai servir como um benefício ou não. E o voto é secreto? O voto é absolutamente secreto. Secreto. Uma urna. É uma urna. Porque na transmissão não se vê os jurados, né? Não se vê os jurados. Foi preservada a imagem dos jurados. Então, de cada um desse caso, Bernardo, de cada um dos réus, dos 4, vão ter votações específicas de outros quesitos de cada um deles. Uhum. Depois que tiver o resultado desses quesitos, dessa votação, aí sim a magistrada, a juíza, ela vai elaborar a sentença. A sentença que o trabalho da juíza, nesse caso, é todo presidir o ato para que seja de forma ordeira e assistido e decidido também questões pontuais do decorrer do julgamento. Mas é ela que vai fazer a sentença, onde vai se estabelecer a quantidade da pena, baseado na votação dos quesitos dos jurados. Quem decide se vai ser condenado ou não são os jurados, mas quem vai estabelecer, conforme a decisão deles, o quantitativo da pena, de acordo com a nossa legislação, vai ser a juíza. E os jurados é sorteado e eles vão de forma voluntária. Ou existe algum... Como é que fica a questão de quem trabalha? Todo ano, pago diária, comida... Em determinado período, existe em torno de uma lista de jurados. Já está pré-estabelecida? Pré-estabelecida. Esses 7 jurados não foi escolhido específico para isso ou já estavam nesse banco? Não, já está previamente estabelecido essa lista dos jurados, um banco de nomes que o próprio... fórum lá de Três Passos tem cadastrado, e todas as comarcas têm. Uhum. Para cada julgamento são relacionados 21 pessoas, 21 jurados. Nesse banco e daí, no dia lá, são sorteados 7, na qual vão ser os jurados daquele caso. Maior de 18 anos? Tem que ser maior de 18 anos, não tem antecedentes criminais. Nada. Caso a pessoa seja convocada para ser jurado e fazer parte dessa lista aí, ela também tem que manifestar sua concordância. No momento que ela não quer mais ser jurada, ela pode fazer um pedido para o juiz fundamentado, dizendo que ela quer, que ela não quer mais participar. Porque é uma baita responsabilidade, né? É uma baita responsabilidade. É um estresse ali, imagina. E principalmente porque... pode acontecer o motivo mais banal do homicídio, que vai lá e vai ter o julgamento, que em 4, 5 horas lá está finalizado o júri, mas também pode acontecer esses casos de grande repercussão, como esse aí que foi uma semana. Para encerrar esse caso aqui, depois nós temos a sonora do Elvis, a pessoa vai ficar conosco ainda. Eu conversando com outro colega essa semana, até questionei ele. A questão do júri popular. No entendimento, não poderia ser 7 profissionais da advocacia que trabalham com essa questão, não apenas pessoas da comunidade,
porque daí tem uma questão do apelo emocional, tem muitas questões técnicas. Esse corpo de jurados nem tem, é assim que funciona em todos os países que possuem esse tipo de julgamento, são pessoas da sociedade, não poderia ser pessoas profissionais do direito que fizessem esse julgamento? Bom, tem conhecimento disso ou é realmente pessoas da sociedade? Fábio, a grande questão do julgamento pelo tribunal do júri e ser julgado as pessoas pelos seus próprios pares é para que eles possam praticar essa questão do voto ao final do julgamento, justamente de forma isenta, sem o compromisso do seu voto, porque existem 7 votos, então um voto às vezes não vai fazer a diferença num julgamento. E tem a questão que o sentimento e o clamor popular também, o advogado, o profissional do direito, ou quem faz a faculdade de direito também tem. Uhum. Então, tanto a questão da comoção, do clamor popular, de quem atua como advogado, ou também quem é uma pessoa trabalho normal, que não seja um profissional do direito da área, também vai estar contagiado com toda essa questão. Alguns mais e outros menos, tudo depende da questão da personalidade da pessoa. Então, essa questão desse sistema em que possibilita, em que as pessoas, independente da sua profissão, julguem, é justamente para ter uma questão de isonomia do ponto e da imparcialidade do julgamento. É o mais justo, condenado. Então, que nós conhecemos hoje no sistema. Isso. É a sociedade mesmo fazer o julgamento. É a sociedade fazer o julgamento dos seus próprios pares. Legal, hein? 11h34, o Dr. Tiago fica conosco ainda. Vamos rodar então a sonora com o Elvis, falando sobre as assembleias que aconteceram e também falando sobre a renovação, hein, da diretoria, já que não teve chapa dupla, apenas a chapa do Elvis e também do Jorge, se reelegendo por mais 4 anos à frente da Sicredi Grande Palmeira. Vamos ouvi-lo. Amigos do Fato Público, as assembleias acontecendo nos municípios, já na finaleira, e a Assembleia Geral no dia 21. Converso com o Elvis, ele que preside a Sicredi Grande Palmeira, desde já também dando os parabéns pela renovação do quadro, mais 4 anos à frente desse comando, dessa instituição que cada vez cresce mais. Me falava em off que sem chapa, ou seja, adversário, chapa única, aumenta a responsabilidade, mas eu vejo que também é um sinal de uma ótima gestão. Seja bem-vindo aqui no Fato Público, tudo bem contigo? Obrigado, Fábio, tudo bom? A gente só quer agradecer, né, como você falou, por não ter uma disputa. Isso mostra o quanto que o associado está acreditou, confiou no nosso trabalho, né? Isso aumenta, como eu te falei, né, aumenta a nossa responsabilidade. Cumprimentar então os nossos ouvintes da rádio, os nossos associados, os conselheiros que também estão nos ouvindo hoje. Então, vem cada assembleia, cada noite, vem fortalecendo cada vez mais a participação do associado. Nós, como Conselho de Administração, estamos muito satisfeitos pela participação, mas isso é fruto de um trabalho de várias mãos, né? O relacionamento dos nossos colaboradores, o trabalho que eles fazem nas comunidades, nos municípios onde eles estão inseridos. Então, isso é um conjunto de ações. Nossos parceiros, inclusive as rádios, as pessoas que nos colaboram, que anunciam, que divulgam, isso tudo é um conjunto. Então, a gente está muito satisfeito pelo trabalho, né, pelo ciclo que está encerrando, né, se começou lá em 2015, o que o Conselho se propôs a fazer era, assim, de estar mais próximo do associado, mais próximo dos colaboradores, mais próximo das entidades, das empresas, das pessoas parceiras da cooperativa. E de uma maneira geral, assim, a gente pode se dizer que a gente conseguiu. Então, o trabalho, o esforço de cada um que contribuiu de uma forma ou de outra com o desenvolvimento da cooperativa
resultou no desempenho, no trabalho, resultou no resultado da cooperativa. Não só o resultado financeiro, que é importantíssimo, mas a parte social, a responsabilidade social que a cooperativa tem nas comunidades onde nós estamos inseridos, isso é fundamental. Então, nenhuma outra instituição tem essa preocupação de estar mais próximo, de participar da vida mesmo da comunidade. Isso o sistema Sicredi tem por instinto, por lados primórdios, lá quando os associados fundadores da cooperativa propuseram e se dispuseram a montar a cooperativa, a buscar mais associados, a procurar desenvolver essa entidade que tanto é importante para as comunidades, valorizando. Então nós estamos em 9 municípios na nossa área de atuação. 3 nós somos a única instituição financeira que está dentro do município, trazendo recurso, buscando atender o associado, as pessoas, a comunidade de forma adequada, de forma que atenda às suas demandas e não ao que a cooperativa tem de demanda. Então, como eu sempre falo, não é a cooperativa que tem os associados, mas sim os associados que têm uma cooperativa, e para isso nós temos que trabalhar. Então, é uma grande responsabilidade, a próxima gestão vai ser cada vez mais próxima, os nossos associados vão perceber que os nossos colaboradores estarão mais de encontro a eles, fazendo visitas, se relacionando cada vez mais. Nós tínhamos um desafio, o Heraldo comentou em todas as nossas assembleias, na sua apresentação, que nós tínhamos, a maioria das nossas agências estava negativa, então conseguimos fazer um alinhamento com os colaboradores entenderam a filosofia de trabalho do Conselho de Administração e da diretoria e conseguimos alinhar nossas agências, proporcionar um entrosamento entre os colaboradores, tanto que a gente percebe os colaboradores trabalhando de forma leve, de forma harmônica, justamente porque estão mais felizes, estão mais seguros, e isso aí vem fortalecendo a sociedade, vem fortalecendo a cooperativa e gerando resultado. Quanto mais resultado a cooperativa tiver, maior vai ser a sua capacidade de atender a demanda dos associados. Então, a gente convida que mais pessoas, que os associados tragam ainda mais suas movimentações para dentro da cooperativa, que consequentemente todos irão crescer e se desenvolver em conjunto. Nós vamos ter a oportunidade, depois de concluído as assembleias, de estar conversando, fazendo um resumo, mas para poder destacar no fato público, temos ainda o sorteio da promoção, que finaliza no dia 21, com 3 grandes prêmios, a maior premiação da história e também com maior possibilidade de ganhadores. Desde que a gente conversou, tem encontros com os nossos coordenadores, tem encontros com as entidades, sempre no intuito de escutar a demanda, escutar as contribuições dos nossos associados. E a nossa campanha sempre foi moldada pela necessidade, pela criatividade também dos nossos associados. Então, ouvindo, através dos coordenadores de núcleo, ouvindo as demandas, ouvindo as sugestões dos associados, nós fomos modelando e adequando cada campanha conforme o que o associado esperava. Então, essa campanha desse ano, então, que está se encerrando, também foi modelada conforme o associado sugeriu, dentro das normas, dentro das legislações, mas procurando atender o que o associado sugeriu. Então, o associado sugeriu que tivesse mais prêmios, que mais associados fossem contemplados, e nós tentamos montar uma campanha que pudesse atender essa demanda. Acreditamos que fomos felizes no formato. Além de contemplar o associado, a cooperativa também se preocupou, e isso foi também uma ideia sugerida de um colaborador nosso, do Carlos Eduardo Romano. Ele sugeriu então que, além de contemplar o quadro social, que a cooperativa pudesse também contemplar as entidades que tanto precisam, que tanto solicitam e precisam de recursos. Então, a campanha foi modelada justamente para que o associado que tivesse a contemplação do valor maior dos R$2.000 nas nossas assembleias de núcleo indicasse uma entidade. Então, hoje as entidades estão sendo contempladas também, mesmo aquelas entidades que não têm recursos dentro da cooperativa, mas que são dentro da nossa área de atuação, estão sendo contempladas pela indicação do associado. O associado
sendo contemplado, mas também praticando o social de indicar uma entidade. Então, a cooperativa procurando atender de forma conjunta várias pessoas, várias ações e podendo fazer uma parte que é o social, que hoje em dia tantas pessoas e tantas entidades precisam. Então a cooperativa tem essa preocupação, nós não vamos deixar nunca de se atentar para as ações sociais, e quanto mais recursos, que nem eu sempre falo, quanto mais recursos a cooperativa tiver, quanto mais poder financeiro a cooperativa tiver, maior vai ser a contribuição que ela também vai dar dentro das comunidades. E quem ainda está em dúvida, vou abrir uma conta ou não na Sicredi, os motivos são mínimos, porque muito mais positivos em relação às outras instituições. Então, faça uma visita, o amigo ouvinte que está acompanhando o Fato Público, fale com um dos gerentes das unidades, dos municípios que a Sicredi atende, que não vai se arrepender. É isso mesmo? Isso, a gente convida, né, as pessoas que ainda não são sócios, que não conhecem ainda o formato do cooperativismo, que venham até as nossas agências, tirem suas dúvidas. Toma um cafezinho, conversa. Toma um cafezinho, conversa com nossos gerentes e tirem suas dúvidas. Porque na comparação, além de nós termos produtos e serviços iguais a uma instituição financeira normal, o nosso grande diferencial é que as pessoas são donas do negócio. E sendo donas do negócio, tem a participação no resultado, tem a participação na comunidade, e a cooperativa está inserida nas comunidades. Então, nenhuma outra instituição se preocupa com isso, e a cooperativa tem essa preocupação, está inserida, nossos colaboradores participam das entidades dos nossos municípios, estão colaborando, não só com o financeiro, mas também com a prestação de serviço, que também é um diferencial dos nossos colaboradores, e as pessoas podem vir fazer as comparações. Se as empresas, as pessoas conhecerem o formato, conhecerem a sistemática do cooperativismo, elas nunca mais vão deixar de trabalhar com uma cooperativa ou de crédito, ou de produção, ou de serviço. Entendendo o cooperativismo, elas vão perceber qual é o diferencial e o quanto é importante o sistema cooperativismo estar presente nas comunidades. Bacana, e bom trabalho no restante das assembleias e também de sucesso absoluto, com muita sorte. Vibrações positivas nos próximos 4 anos, a vossa pessoa, juntamente com o Jorge, comandando a cooperativa com os demais colaboradores, diretores e, é claro, com o associado. Nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar no teu programa, no Fato Público. É sempre um prazer estar tendo um pouquinho de espaço, né? A gente sabe que é tudo muito disputado, mas quando a gente tem a oportunidade, a gente sempre tem uma alegria muito grande de estar no teu programa e tendo essa parceria com a rádio, com a tua pessoa, é importantíssimo, não só nas divulgações, mas também na captação de associados. A gente sabe quanto que as pessoas divulgam, quanto as entidades divulgam o cooperativismo, e quanto mais pessoas estiverem abraçando essa causa, com certeza todos saem ganhando. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado pela disponibilidade de tempo e pela parceria que a gente tem, né, nesse período. Então, é amizade que construímos, então isso só vem a fortalecer o relacionamento, fortalecer os negócios, e que esse ano 2019 a gente possa caminhar junto e colher bons frutos, tanto profissionais como pessoais, de toda a nossa comunidade. Amém. Esse foi o Elvis Rosseto, presidente da Sicredi Grande Palmeira, falando no Fato Público. Quer ouvir essas e outras entrevistas? Acesse fatopublico.com.br ou facebook.com/fabio.camargo Pazini. Legal, hein? 11h48, você na companhia do Fato Público, Rádio Palmeira M. Hoje, dia 15 do mês de março, metade do mês 3. Estamos ao vivo para toda a região, você plugado na Rádio Palmeira M ou através das nossas rádios parceiras que colocam o seu sinal. Via FM, hein? A Rádio da Várzea 98.9 de Sagrada Família, a Rádio de Vanguarda 98.7 de São José, ou a Camponesa 97.9 São Pedro das Missões. Ou você que acompanha
não ao vivo, mas vai estar acompanhando via facebook.com/fabio.camargo.pazini. Nós falamos em nome da Sicredi, Grande Palmeira, Top Life, Purificadores de Água, Crédito Fácil aqui no Calçadão, Centro Universitário Uninter, próximo ao cartório eleitoral, Clínica Médica do Dr. Onazo Suzano, atendendo lá em Lajeado, e também aqui na Policlínica Central, próximo à Escola Borges do Canto. Ponto Útil, Rede Casa e Construção, em Lajeado e também São Pedro das Missões, e da Contabibras, aqui em Palmeira, próximo ao Salão Paroquial. Também na parceria, Jornal Expressão, A Madrugada e também o jornal Folha da Produção de Constantina. Estamos com o Dr. Tiago Batistella desde as 11 horas, enfatizando, conversando o julgamento do caso Bernardo. Para finalizar essa questão, gostaria que pudesse nos relatar um pouquinho, doutor, sobre a sua experiência aí no Tribunal do Júri, já atuou, enfim. Eu já atuei tanto na defesa como na assistência de acusação. Como já há um bom tempo já na minha carreira, eu optei por nessa especialidade nas questões de família, sucessões, previdência e tudo mais, acabei me afastando um pouco da parte criminal. Exato. Mas na parte de família eu não consegui me afastar dessa parte criminal, porque o direito de família acaba envolvendo o crime, a questão empresarial, a questão do agronegócio, acaba envolvendo tudo isso aí. E nas questões de família, principalmente quando a questão não só de violência doméstica, mas também dos crimes que acabam acontecendo no âmbito familiar, nos deixa numa situação em que as pessoas vêm nos procurar, querem saber, querem orientação, e eu tenho optado já há um bom tempo trabalhar mais na linha da assistência da acusação familiar. Por quê? A família, quem vai fazer o processo, quem vai entrar com o processo de acusatório para que a pessoa seja condenada é o Ministério Público. Porém, o Ministério Público é possível, no andar do processo, ser auxiliado por um assistente de acusação. Qual que é o papel da assistência? É justamente ter uma ligação entre o processo, entre o Ministério Público e a família. Não é menosprezar o trabalho tanto da polícia como do Ministério Público, mas a assistência da acusação também vai participar do Tribunal do Júri, também vai participar de todo o andamento processual, vai poder fazer perguntas, questionamentos, solicitar perícia técnica e tudo mais. E muitas vezes, como o direito ele está do ponto de vista da interpretação de leis e de opiniões de quem participa disso tudo, muitas vezes a família ela quer que seja tomada tal providência. E o Ministério Público às vezes não quer. Então a assistência da acusação é a voz da família, é a voz das vítimas dentro do processo criminal. Trabalha em conjunto com os advogados da família de defesa ou não? Como é que funciona? Não trabalha. Não tem essa relação. Não trabalha não tem relação nenhuma com os advogados de defesa. Exato. Ele trabalha ao lado do Ministério Público, do promotor de justiça que vai acusar. A família vai ter a voz, vai ter o contato direto com o Ministério Público, inclusive com acesso a todas as informações do processo, justamente quando tiver um assistente de acusação que ele vai propiciar isso. A família é obrigada a ter um assistente de acusação? Não, não é. Mas muitas vezes nos casos que envolvem questões em que não estão sendo esclarecidas, a família está desassistida do ponto de vista de informação. A família quer que alguém vá lá, junto com o promotor, e também atue com muita contundência para que o autor do fato que vitimou alguém da sua família seja condenado com a pena máxima. Nesses casos, sim, é recomendado, e nesses casos, sim, há necessidade de uma assistência de acusação para que a família também fique aparado com informações, e também o advogado, assistente de acusação, busque justiça em qualquer instância e em qualquer tribunal, para que isso seja perpetuado e que o autor
do crime que vitimou aquele familiar pague por tudo isso trancado na cadeia. Legal, em 6 minutinhos o Thiago vai ficar conosco ainda, porque ele quer tecer umas opiniões a respeito da julgamento, enfim, de toda a questão do processo aí do Lava Jato, envolvendo a questão da corrupção no nosso país. Vamos destacar então nossa vinheta agora com notícias, destacando os 3 jornais parceiros do Fato Público. Notícias. Olha só, em um jornal Folha da produção de Constantina, com as suas edições aí todo final de semana. Jornal Folha da Produção, também com a sua sucursal em Sarandi, Ronda Alta e Nonoai. Telefone é o 54-3361-3009. Destaca: São José das Missões, Câmara de Vereadores presta homenagem pelo Dia da Mulher. Também nós destacamos aqui, município de Rio dos Índios comemorou 27 anos de emancipação. Também falando em município aqui de São José, o prefeito Silvio esteve na Confederação Nacional dos Municípios. Estas e outras informações do jornal Folha da Produção de Constantina. Já o jornal A Madrugada, sua circulação volta na semana que vem, destacando aqui na contracapa a Semana do Município de Novo Barreiro, em 27 anos. Começa amanhã, a partir das 8h30. Lembrando que às 10 horas é a abertura oficial dos pavilhões e da Liquida Novo Barreiro, no qual eu estarei lá amanhã, a partir das 10 horas. Amanhã, sábado, domingo, segunda e terça-feira. O jornal Expressão Regional, com a sua circulação nesse final de semana, destaca: em breve, definição da empresa que executará as obras do Hospital Público Regional, tão dito, comentado, Hospital Regional aqui de Palmeira das Missões. Estas e outras informações no jornal Expressão Regional, apenas R$3 nas melhores bancas de Palmeira das Missões. Por falar em Novo Barreiro, Christian, vamos colocar uma sonora rápida aí de 1 minuto da entrevista que eu realizei com o prefeito ao vivo, Edinaldo Rosseto Rúpulo, na semana passada. Vamos repetir aqui o áudio C. 1 minutinho para nós ressaltar então um evento alusivo ao Dia do Município amanhã em Novo Barreiro. Semana do Município, hein? Pensada, como que foi definida essa programação, e desejar, eu também sempre destaco, prefeito, o gestor que pensa no evento, que pensa na parte cultural, que pensa também na parte de lazer. Desejar, dando os parabéns a ti. Temos já destacado desde a semana passada, conversando com o prefeito Carlos, também é um município que pensa e sempre demarca posição nesse momento de aniversário do município. Isso é bacana. Alguns municípios têm não feito eventos e a gente tem percebido que a comunidade aí fica nessa parte aí de cultura e lazer desassistida. E vocês têm se preocupado muito em organizar um evento, e dessa vez aqui, 5 dias aí de evento, prefeito? Bom, em primeiro lugar, Fábio, eu acho que a Semana do Município talvez seja mais importante que qualquer evento que a gente tenha, né, e que a gente programe em nossos municípios durante o ano, né? Para nós, como tu falou, é uma coisa recente. 27 anos está talvez assim muito mais quente nas nossas mentes, né, do que nós era, da onde nós estava e o que nós somos hoje, o caminho que percorremos, né? Então é momento de comemorar mesmo, né? A gente vê que o município, que a nossa comunidade de Novo Barreiro, ela percorreu um caminho muito sólido, né? Percorreu um caminho que fez com que a sua comunidade crescesse, não crescesse só economicamente, mas culturalmente também, que é muito importante nos dias de hoje, essa questão cultural, que a gente possa crescer e possa evoluir, né? Mas a Semana do Município foi pensada então a gente tinha uma demanda sempre do nosso comércio local, né? Nós temos sempre uma feira que é a FEIMAT, que é feita de 2 em 2 anos, né? Inclusive, esse ano em setembro, a gente tem
a previsão de fazer FEIMAT, lógico que vai depender de recursos, mas o nosso comércio local sempre se voltava a nós, como, por exemplo... Você está convidado para ouvir todas as sextas-feiras, às 10h45, o programa Fato Público, pela Rádio Palmeira M740. No ar há 10 anos, documentando o desenvolvimento dos municípios da Grande Palmeira. Na pauta, entrevistas, opiniões, debates com personalidades que se destacam no cenário político, social, econômico e empresarial. Sintonize Rádio Palmeira M, sexta, às 10h45 e acompanhe o programa Fato Público. A apresentação Fábio Pazini. Oferecimento: Clínica Médica Suzano, em Lajeado do Bugre e na Policlínica Central. Telefones 3742-3238 ou 984594338. MW Comércio de Purificadores Top Life. Venda e assistência técnica para a região das Missões e Alto Uruguai. Agora em Palmeira das Missões, na Rio Branco, 864 Centro. Ou ligue e agende uma visita com os consultores. Fones 0800-643-4546, 3742-2754 ou 549-9950-6088. Loja Ponto Útil, Rede Casa e Construção, Lajeado do Bugre e São Pedro das Missões. Fone 98415-3848. Sicredi Grande Palmeira, telefone 3742-3799. Contábil Brás, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria, telefone 3742-3411. Crédito fácil, empréstimo rápido, fácil e com as menores taxas. Fone 3742-1885, Calçadão de Palmeira. Uninterpolo de Palmeira das Missões, próximo ao cartório eleitoral. Telefone 3742-8080. Legal, hein? Legal, 1 minutinho faltando para o meio-dia. Estamos já encerrando, já estourando aqui a boca do balão, como que se diz, hein? Tiago, vamos encerrando. Fica a vinhetagem na semana que vem, retomando a questão da reforma da Previdência e também, no decorrer da programação, abordar com mais propriedade a questão da Lava Jato, já que estamos estourados o nosso tempo. Desde já, agradecendo a parceria, a confiabilidade, um ótimo ano a ti, Tiago, a toda a tua família e a todos os seus clientes. Hein? Destacando sempre o endereço, ali na Avenida Independência, edifício Acaipe. Isso aí, estamos sempre à disposição lá. Também quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para um ouvinte do programa Fato Público, a dona Clenida Rocha, que agora domingo vai estar completando aniversário, e como só vamos ter o programa a semana que vem, na outra sexta-feira, então estou antecipando a felicitação de parabéns para ela. Um grande abraço aí, dona Cleni, e a todos os ouvintes aí. Estamos sempre procurando trazer informações aqui do nosso dia a dia, num linguajar simples e que todos possam compreender essas questões jurídicas que aparecem na grande mídia e no nosso contexto local e regional também. Um grande abraço a todos. Legal, foi um prazer conversar com o Tiago Batistella e um prazer maior ainda tê-los na companhia do Fato Público, em via as rádios comunitárias e via Rádio Palmeira M740. Semana que vem, provavelmente a presença do prefeito Marcos Nascimento de Sagrada Família e as sonoras com o doutor Tiago, junto ao nosso espaço, junto ao Fato Público. E também a cobertura do evento amanhã, lá de Novo Barreiro, 27 anos, hein? Faça uma visita ali nas margens da RS, no estádio municipal do município de Novo Barreiro, hein? Tchau, tchau, bom final de semana, se cuidem, fiquem com o Papai do Céu. Na sequência, Jornal do Meio-Dia com Marcos de Giacometti. Março, o mês do consumidor. A Schumann faz tudo pelo cliente. Só até sábado, só para você, promo exclusiva de lavadoras, a partir de 129 mensais. Só para você, um estoque inteiro de lavadoras com os melhores modelos e marcas. É promo exclusiva para você, no mês do consumidor. Na loja ou no site, lavadoras com menor preço. É só até sábado. No mês do consumidor, a Schumann faz tudo pelo cliente. É panelaço, tchê, é panelaço, tchê. Continua o panelaço na Total. Promoção em toda a linha de panelas e utensílios para a sua cozinha. E tudo em 10 vezes sem juros no seu cartão Total. Panela de pressão com fechamento externo 4,5 litros, 4 travas de segurança, 1 ano de garantia, de R$ 149,90.